Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Edivânia Marta, dona do canal Edivânia Marta Muniz, Receitas e Rotina, certo? Então pessoal, aqui hoje eu vou estar respondendo uma tag na qual eu fui convidada pelo canal Cleo com Amor ao Ponto, certo pessoal? Essa tag de hoje é bem complicada porque é a respeito da Bíblia. E a Bíblia, para quem não entende ela, não é fácil. E eu sou uma dessas pessoas, né, gente? Eu não entendo bem a Bíblia. Mas eu vou tentar responder aqui ao máximo que eu puder responder, gente. Vamos lá, para não ficar tão grande o vídeo. Que o último que eu fiz deu 1h30, gente. Vocês me desculpem, mas as perguntas são muitas. E à medida que a gente vai respondendo, vai ficando gigante mesmo, certo, pessoal? Então aqui eu tenho, vou logo falar sobre a respeito das participantes, né? As participantes é a nossa amiga Cleo com Amor ao Ponto, que foi ela que me convidou, certo? Aí aqui tem a Doartes, o canal Doartes, quem não conhece vai lá. Tem o meu canal, gente, que assim que terminar essa estreia, vocês vão lá, tá ok? E tem também, gente, a nossa amiga Jussara Barbosa, tem um canal maravilhoso, ela é super 10. E também temos a Leda Dicas, também muito top, um canal excelente, maravilhoso. Vão lá conhecer elas. E também tem, gente, a Silvânia Dicas, que também tem um canal aí, gente, precisando da nossa ajuda, né? Vamos ajudar as amigas a crescer juntas, de mão dadas, né? Uma puxando a outra na corrente do bem. Também temos a Cantinho da Teteca. E também temos Lúcia Baldo. Um beijão, Lúcia Baldo, minha linda. E vem que tem variedades. Essa eu ainda não conheço, mas vou conhecer hoje no canal dela, certo? E também super recomendo vocês irem lá conhecer o canal dela, assim também como eu vou conhecer, certo? Aí aqui a tag, gente, de hoje é falando a respeito dos 10 mandamentos, certo? Quais são os 10 mandamentos e onde podemos encontrá-los? Na Bíblia. Então, se pergunta da Bíblia, vou responder pela Bíblia. Então, gente, a Bíblia, os 10 mandamentos, ele se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 17. Que vai isso aqui, certo? Aí, ó, vem isso aqui tudinho. E eu vou estar lendo com vocês, certo? Não vou ler todo, mas vou resumindo, certo, pessoal? Ô, Clara, tu não tem marca-texto, não? Não. Faz texto, não tem nem o que é marca-texto. Aí aqui diz assim, que a pergunta diz: quais são os 10 mandamentos e onde encontrá-los? Eu já falei, né? Aí, qual o primeiro mandamento e o que ele nos ensina sobre a relação com Deus? Então, vamos lá. O primeiro mandamento diz assim aqui. Eu vou logo ler o que eu sei, como eu aprendi na minha igreja católica. Eu aprendi que os 10 mandamentos da lei de Deus, eles são, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Olha aí, gente, honrar pai e mãe, tá na Bíblia, viu, gente? O quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho.
Nono, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Aquilo que a gente não tem e que o outro tem, a gente não pode botar o olho em cima, porque é um pecado terrível, está na Bíblia, certo, gente? Então, bora aqui ler pela Bíblia, como diz a tag da nossa amiga Cleo com amor ao ponto. Aqui diz assim: primeiro mandamento: proibição de servir a outros deuses. O povo deve escolher ou servir a Deus, que no seu amor dá liberdade e a vida, ou servirá a outros deuses. Né, pessoal? A gente é proibido a servir a outros deuses. A gente só podemos servir a um único Deus, que é o nosso Deus único e verdadeiro. Certo, pessoal? Aqui a gente vai para o segundo mandamento, que aqui diz assim: o segundo, deixa eu fazer a pergunta aqui, gente. Vai ficar meio comprido, viu? Não tenho culpa, porque as meninas botam aí as perguntas grandes e trabalhoso, né? Aí não tem como o vídeo ficar pequeno. O 3 diz assim: porque é importante não ter outro Deus além de Deus. Ai, gente, aqui essa tag eu acho que elas se atrapalharam. Essa pergunta aqui era para ser o título, eu acho. E o número 1 ser o número 2. Mas tá tudo misturado aqui. O número 2 tá assim: qual o primeiro mandamento? Que eu já respondi. Aí o número 2 tá no 3. Porque é importante não ter outros deuses além de Deus. Que aí, se a gente for procurar aqui na Bíblia, vai dizer o que eu já repeti, que é proibido servir outros deuses. O povo deve escolher ou servir somente a Deus, o Deus verdadeiro, né? Aí aqui o segundo mandamento diz assim: porque é importante não ter outro Deus além de Deus, outros deuses além de Deus. Então, aí aqui diz assim, segundo mandamento: proibição de uso de nomes de Deus, libertador, para acobertar injustiça e opressão. Em outras palavras, o nome de Deus não pode ser manipulado para justificar um sistema que fabrica injustiças na defesa do interesse pessoal ou de grupos. Tá vendo aí, gente? Não pode ter outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos no céu e na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Deus, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos. Quer dizer, se a gente odeia a Deus, nossos filhos, neto e bisneto, vão pagar com a ira de Deus. Então é por isso que a gente não devemos usar outros deuses, né, gente?
Nós católicos aqui costumamos ter imagens de santos. Inclusive eu tenho aqui a Divina Misericórdia de Deus. Certo, pessoal? Nós costumamos ter. Nós católicos, certo? Nós católicos costumamos ter imagens de santos que para nós fazem parte da Igreja Católica, certo? Então, vamos lá para a quarta pergunta. Qual é o significado do segundo mandamento? Qual o significado do segundo mandamento? Eu já respondi, que é a proibição de usar o nome de Deus libertador para acobertar a injustiça. Então, essa aqui eu já li, né? Vamos ver a terceira. Porque é proibido fazer imagens de Deus ou de outros deuses? Porque é proibido, gente. Então, pessoal, aí aqui diz assim: porque é proibido fazer imagens de Deus ou de outros deuses? Porque só existe um Deus, né? Mas na Igreja Católica nós temos várias imagens. Nós temos Deus, a Divina Misericórdia de Deus, que eu tenho até aqui, ó. Nós temos a padroeira da cidade, que é Santa Águeda. E em cada bairro que tem a Igreja Católica, temos a nossa religião. A gente vem de geração em geração mantendo essa doutrina de adorar a Deus, certo? Mas também a gostar, né, das imagens, tipo São José, que é o pai de Jesus na terra, né? Nós sabemos que Deus e o Divino Espírito Santo desceu sobre Maria, e ela teve a gestação de Jesus através do Divino Espírito Santo, de Deus. Mas na terra, quem foi o pai dele foi José, São José. Então, para nós católicos, ele é santo, né? É um homem santo, que ele viveu para cuidar de Jesus, o Filho de Deus. Já pensou, gente, que amor maior do que você criar o Filho de Deus? Maria, mãe de Jesus e São José foram o casal mais abençoado da face da terra. Porque Maria era uma moça virgem, noiva de São José, de José. E ela concebeu o Espírito Santo para gerar Jesus, para gerar o menino Jesus. José, naquele tempo, veja bem, naquele tempo, como eram as coisas difíceis, José aceitou, de boa, né? Não ligou para o que o povo ia dizer, certo? Que eles saíram de onde morava para ir ter o bebê longe, por causa da língua do povo, né? Que já tinha isso antigamente. Aí é por isso que nós católicos, nós temos isso com a gente, de acreditar na santidade
dessas pessoas que foram importantes para Jesus, né? Que a maioria deles está no Novo Testamento. E vem também a parte dos primeiros lá no Antigo Testamento, que era Abraão, e por aí vem, né? A descendência todinha do povo de Deus, né? Então não tem como a gente não dizer que esse povo não, né, não existiu, a gente não dá crença. A gente dá crença sim, mas a gente sabe que Deus, ele é único e ele é um só. Mesmo que seja Deus, Jesus e o Divino Espírito Santo. É um só Deus, em três. São três em um, né? Eu tô tentando explicar aqui, gente. Não sei como vocês vão entender aí, mas é o meu ponto de vista, tá certo? Por que é importante não usar o nome de Deus em vão? Por que é importante não usar o nome de Deus em vão? Isso aí tá no segundo mandamento, né? Não tomar o seu santo nome em vão. E esse segundo mandamento, se a gente for voltar atrás, você vai ficar perdido, gente. Se for para responder pela Bíblia, vai ficar perdido. Porque no segundo mandamento diz que usar o nome de Deus libertador para acobertar injustiças e opressão. Em outras palavras, nome de Deus não pode ser manipulado. Quer dizer, você não pode usar o nome de Deus em vão, em falso. Você só deve pronunciar o nome de Deus na verdade, na presença daquilo que você acha que está certo. Você não pode estar chamando o nome de Deus, fazendo propaganda com o nome de Deus. Isso daí é em vão, né? Então não podemos usar esses termos, que é um pecado que está na Bíblia, não foi qualquer pessoa que escreveu, né? E aqui qual é o terceiro mandamento e como podemos respeitar o nome de Deus? Qual o terceiro mandamento? Vamos ver aqui na Bíblia, gente. Mandou pesquisar na Bíblia, né? Então vamos lá. É proibido explorar, o terceiro mandamento diz aqui: proibição de explorar o trabalho do irmão, tornando-o escravo. Todo homem tem direito ao dia de descanso para se refazer e tomar consciência de sua vida, né, pessoal? Então, aí por que não devemos porque temos que respeitar o nome de Deus? Ora, porque Deus é o único Deus verdadeiro e ele tem suas leis, não é você brincar com a palavra de Deus de qualquer maneira, não. Porque Deus, ele é único, ele é verdadeiro e ele é Pai. Mesmo ele não sendo presente, mesmo a gente não vendo ele, a gente não estando ali para a gente simplesmente conversar com ele. Tipo, aqui agora eu preciso saber alguma coisa e eu perguntar diretamente a ele, mesmo ele não estando aqui. Mas a gente tem que amar e respeitar a Deus e ensinar os nossos filhos. Porque se a gente não ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, é como disse lá no primeiro mandamento: se odiar a Deus, Deus castigará as gerações futuras.
os filhos, os netos e os bisnetos. Ó, vê só, 3 gerações que vão sofrer por conta do meu pecado, né? Se eu fizer o que eu não devo. Então, bora lá, gente. Além disso, estes mandamentos fazem reconhecer que a pessoa depende do Criador e que o trabalho humano é relativo. Né, gente? É muito importante a gente entender um pouco de cada significado dos 10 mandamentos, né? Porque a gente sabe que os 10 mandamentos é só aqueles lá que Deus colocou, mas a gente tem que vir na Bíblia para a gente ver o significado de cada um deles, né? Aí aqui o 4º mandamento. O 4º mandamento, gente, é porque eu tô aqui pesquisando, sabe? Honrar pai e mãe. Aí aqui no 4º mandamento, o que significa honrar pai e mãe? Então eu vou ler aqui na Bíblia o que significa. Mostrar que a honra é devida, em primeiro lugar, aos pais e não aos poderes do Estado ou de qualquer outra autoridade. Por outro lado, a vida é a liberdade. Dependem do respeito aos pais, que são a fonte da vida. Tá vendo, gente? Os pais é a nossa fonte de vida. Por isso que meu pai e minha mãe biológica, eles me botaram no mundo. Eles não me criaram. Mas eu não tenho mágoa deles. E eu respeito eles. Eu fui criada com minha avó materna, que a minha avó, ela faleceu em 2021, dia 3 desse mês. Fez 4 anos que ela virou estrelinha, foi morar no céu. Mas eu respeitava e amava a minha mãe, a minha avó, como se eu tivesse saído do seu ventre. E eu nunca superei a morte dela. Pra mim, mãe tinha que ser eterna. A minha mãe biológica é viva, mora em São Paulo, mas ela tem outra família. Então, a mãe que eu tenho é a minha mãe que Deus já levou. Mas eu também não tenho mágoa da minha mãe e respeito e honro ela. Honro sim o nome dela, eu honro o nome da minha mãe, do meu pai. Todos dois vivem, todos dois ainda são novos, viu? Então, bora lá, gente. O 5º mandamento. Vamos ver aqui a pergunta da Cleo. Como foi que ela botou aqui a 5ª? Essa eu já li. Porque aqui diz totalmente diferente. Porque é proibido fazer imagens de Deus? Já respondi. Aí aqui vem. 6ª, qual o 3º mandamento? Já respondi. 7º, por que é importante não usar o nome de Deus em vão? Já respondi. Qual é o 4º mandamento? Explique um pouco. Ó, aqui já é tudo diferente. O 8º aqui já é o 4º. Desliga aqui. O quê? A panela. Não tá bom ainda. Então, pessoal, agora aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do 4º mandamento. E o 4º mandamento? Qual é o 4º mandamento? E explicar um pouco sobre ele. Então, gente, o 4º mandamento é honrar pai e mãe, que isso eu já falei. Agora nós vamos para o 5º. Não matar. Né? O 5º mandamento é não matar. Então, aqui no 5º mandamento, na Bíblia, diz assim:
Vamos ao quinto, gente. É o mandamento central. Não proíbe apenas atender com a vida do outro. Ordena também qualquer sistema social que pela opressão e exploração reduz o povo a uma condição subhumana, levando à morte prematura. Né, gente? Não pode ser tirado a vida de ninguém sem o consentimento de Deus. Porque se Deus ele deu a vida, ele é quem pode tirar a nossa vida. Certo? Temos que viver o tempo que Deus determinou na terra. A humanidade está se acabando muito cedo. Muito cedo. É menino de 16 anos que os pais já enterraram. É menina de 18 anos que não obedece à mãe. Sai mais os rapazes de moto. Quando elas vêm saber da notícia, já tá toda estraçalhada no asfalto, na BR, seja lá onde for. Então, gente, isso daí é uma dor muito grande para uma mãe, para um pai, né? Eu sempre rezo por as minhas filhas, peço a Deus que cuide delas, proteja elas. Quando elas saem de casa, eu fico desesperada. Enquanto eu não sei, não chega a notícia, já cheguei, tô bem, tô em casa. Meu coração de mãe não sossega. Mas para isso, gente, eu criei elas na rédea curta. O mundo hoje está muito liberal. Começando pelas autoridades. Certo que antigamente os pais eram muito brutos. Tinha deles que batia mesmo, espancava. Mas era raro um filho se desviar do caminho de Deus. Porque os filhos era para ser exemplo ali dos seus pais, que o casal, o pai e a mãe, eles são o exemplo da família. Se o casal eles não criam os seus filhos como está dizendo na Bíblia, ou pelo menos parecido com o que diz a Bíblia, então os filhos vão crescer rebeldes. Nós, como mãe, não podemos deixar nossos filhos sair de casa e chegar a hora que quer, fazer o que quer, ir para onde quer, andar com ovelhas desgarradas. Não pode. Eu criei 2 filhas sozinha. Eu fui pai e mãe. Eu era mãe solo. Mas eu criei elas na rédea curta, bem curtinha. Eu não vou dizer a vocês que são 2 santas, que elas não me respondem, que elas não me gritam, que elas não me xingam. Então, gente, aí assim, né? Os filhos hoje, por ser criado muito liberal do jeito que são, aí a violência aumentou muito. Eles matam, eles roubam, eles não respeitam idosos, gestantes, grávidas, ninguém, nada, nada, nada. O mundo está virado de perna pro ar. E como eu falei, as minhas não são santas, mas jamais elas fazem comigo o que eu vejo muitos fazer por aí. Responder, responde. Ter um xingamento entre mãe e filho é normal, mas a respeito, a amor, não é feito muitos por aí que já enterraram seus filhos. Por quê? Porque não souberam criar. E olha que eu criei a minha bem diferente do tempo da minha mãe, viu? Da minha avó, que eu fui criada com vó. E eu fui totalmente criada diferente do que eu criei elas. Mas eu ainda criei elas me lembrando das palavras que a minha avó me dizia. Não é isso? E é isso aí, gente. Vamos para o 6º mandamento. O 6º mandamento. Deixa eu ver aqui. A Bíblia tá de um jeito, as perguntas tá de outro. Já vou aqui.
no 10º, que era honrar pai e mãe. Esse aí eu já falei, né? Aí aqui é o 11º, porque é importante respeitar e cuidar dos pais. Porque é importante respeitar e cuidar dos pais. Então, gente, isso aí é uma coisa que a gente não precisa nem ler a Bíblia pra gente responder, né? É porque assim, a mãe e o pai foram o espelho dos filhos a vida inteira. Então, quando os pais chegam na velhice, que tem muitos deles que não dá trabalho, não adoece, não sofre, vive durinho com 80, 90 anos, até mais de 90 anos, anda, fala, tem deles que ainda até limpa mato na roça. Eu já vi muitos aí, muitos idosos desse jeito. E os filhos sempre por perto, sempre de olho. Ou um ou outro que fica em casa, porque naqueles tempos a família era grande e a pobreza era imensa, o pessoal migrava atrás de vidas melhores e os pais ficavam. Aí ali ficava um ou dois filhos por perto, né? Então, aquele filho que fica, eles têm por obrigação de cuidar do seu pai e da sua mãe, ou mesmo que case todos, eles têm a obrigação de ir na casa da mãe, arrumar a casa da mãe, lavar a louça, de respeitar a sua mãe, idosinha, caduquinha, com Alzheimer, vir com ela, ou se tiver uma procuração, receber o dinheiro dela, que é a aposentadoria por idade, né? Já é o tempo de idoso. Aí, receber aquele dinheiro, mas respeitar a sua mãe, levar o dinheiro para casa, ou fazer as compras, pagar as coisas de casa, mas fazer como é que diz? Chegar em casa, contar tudo a sua mãe como fez, e se ela não puder vir. Mas se você tiver carro e ela puder vir junto, trazer ela, para ela andar, para ela ver a rua, para ela ver o povo, ela ir com você na caixa, receber o dinheiro dela e ela saber o que fazer. Não a pessoa, porque é idoso, porque é filho, se apossar do que não é seu. Pegar o dinheirinho do pai, da mãe, botar no bolso e pusbar beber cachaça, chegar em casa violento, espancar sua mãe, seu pai que tá ali idoso, com fome, que eu conheço casos assim, viu, gente? Eu conheço pessoas assim. Ou então os filhos, antes dos pais falecerem, estarem se matando, brigando por causa de uma casa. Isso aí é uma falta de respeito muito grande com seu pai e com a sua mãe. Certo? Qual é o 6º mandamento da palavra de Deus? Então, aqui o 6º mandamento da palavra de Deus é: não se referir propriamente à castidade e à vida sexual, mas ao respeito pela relação matrimonial, né? Pronto, é como a semana passada eu respondi um negócio aí sobre assédio sexual na outra tag. E esse aqui é quase a mesma coisa, porque assim, ó, o 6º mandamento diz: o mandamento não se refere propriamente à castidade e à vida sexual, mas ao respeito pela relação matrimonial. Não só é preciso respeitar a própria família, mas respeitar também a família do outro. O adultério destrói a relação familiar. É isso aí. Antigamente o pessoal já não respeitava, né, minha gente? E hoje em dia que tá a bagaceira que tá no mundo, tá uma carga torta. Né? A gente não pode nem se aprofundar muito a respeito disso, porque dá BO, né? Mas é tanta coisa que só Deus. Não cometer adultério, não roubar, não apresentar testemunhos falsos contra o seu próximo. Não cobiçar a casa do seu próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo.
Nada. Você não pode cobiçar nada na casa dos outros. Mas tem gente que tem um olho tão mau que até uma planta que você tem dentro de casa mata. Certo? Então vamos aqui ver o... Eita, não é aqui não, Jesus. Espera. O 11º, 12º. Qual é o 6º mandamento da palavra de Deus? Isso aí eu já li. 13º. Por que é proibido matar e como podemos valorizar a vida humana? Então, gente, é como eu já falei, né? É proibido matar porque Deus não deixou o homem para tirar a vida um do outro. Deus deixou o homem para amar uns aos outros e viver em harmonia. Só que o mundo não tá desse jeito, né? Eu acho que só Deus mesmo para voltar a botar o mundo como ele era. Esses dias eu fui lá no povoado onde eu me criei. A minha filha tá morando lá. Nossa, como tá diferente. Quando escurece, todo mundo fecha suas portas. Você não vê uma alma nas ruas, nas calçadas, na praça, na calçada da igreja. Mas aquilo ali, gente, dá um aperto no coração, sabe? Por conta da violência. Hoje em dia, menino de 12, 14 anos, tudo armado. Vocês pensam que a violência é só na cidade grande? Nos sítios, nos povoadozinhos, tá igual. O pior, viu? Então é isso aí, gente. Deixa eu ver aqui a 14ª. Qual é o 7º mandamento? Fale um pouco do que você entende do 7º mandamento, né? O 7º mandamento diz assim: não se trata apenas de atos isolados, de roubos, entre outros, né? O que isolados de roubos entre pessoas. O mandamento condena qualquer sistema social que se estruture a partir de roubo. Quem rouba? Quem furta o que não é seu, o que você não suou, o que você não trabalhou para ter aquilo, né? Então, que é igual a lucro. Seja o roubo de força de trabalho, salário mal pago, seja do produto do trabalho, impossibilidade de usufruir do fruto do próprio trabalho, né? Quer dizer que mesmo que seja um salário tipo do governo, né? A gente só tem que ter ele se for da vontade de Deus que a gente consiga. Tem gente que às vezes vai pro INSS fazer perícias e mais perícias. Nunca dá certo, mas a pessoa não desiste. Por quê? Porque Deus não botou no destino daquela pessoa para ter aquele dinheiro, né? Então a gente tem que esperar a hora certa e o momento certo para poder ter esse dinheiro. Que o certo mesmo é trabalhar, suar para conseguir o dinheiro honestamente. E você vê hoje em dia qualquer coisinha que a pessoa sente, já corre pro INSS. Muita gente merece. Muita gente, Deus vê que é preciso ter um auxílio, um benefício. Mas tem muita gente que inventa, que compra laudos para conseguir ter dinheiro fácil para não trabalhar.
né? Aí depois não vê as complicações que vem aí. Aí também diz assim, seja do produto do trabalho, impossibilidade de usufruir do fruto do próprio trabalho, seja ainda do direito ou descanso. Lazer, né, gente? Agora deixa eu ver aqui porque é importante ser fiel e respeitar o ensinamento, direções deixadas nos 10 mandamentos. Aqui diz assim, gente. Não se trata apenas de falar mal dos outros, da injustiça, pois seja o único recurso para os pobres e fracos. Reivindique, Karen. Recursos para os pobres e fracos reivindicarem e defenderem seus direitos contra os ricos e poderosos. Proíbe a cobiça de todos os níveis e formas, condenadas a ter mais incentivos, incentivando espertezas e tramas para se apoderar do que pertence a outro. A cobiça é a maior idolatria do poder e da riqueza, que destrói a liberdade e a vida alheia. Tá vendo, gente? A gente só sabe dessas coisas se a gente vier na Bíblia, né? Se a gente vier na Bíblia. Ainda diz assim, a lei avisa manter o culto a Deus em nível popular, sem o luxo de grandes templos. Os altares de pedras lavradas eram características da religião dos reis, opressores, tanto no Egito como em Canaã. Mas isso aí é o que mais a gente vê hoje em dia, é o pessoal construindo igrejas imensas, palacetes, verdadeiros palacetes, né? Isso seja em qualquer religião. A gente vê aí os palacetes, né? Então, o 10º mandamento... Oi? Hã? Pronto, gente, como eu tô dizendo aqui, né? Acabando de ler aqui o 10º mandamento. Então, o 10º mandamento na Bíblia tá diferente da pergunta aqui, gente. Porque, assim, as perguntas que as meninas fizeram aqui, na Bíblia é totalmente diferente, né? Aí, assim, a 14ª ainda tá falando do 7º mandamento. E aqui eu já estou na Bíblia no 10º mandamento. Porque é importante ser fiel e respeitar os ensinamentos e direções deixados nos 10 mandamentos. Então eu vou ler aqui, gente. O 10º mandamento e último, que é no versículo 17, certo, pessoal? Que vai do versículo 1 até o 17. Proíbem a cobiça em todos os níveis, de forma condenam qualquer sistema social que tenha como única meta
o ter meta, o ter mais incentivando esperteza e tramas para se apoderar. Esse é do 10º mandamento. A lei visa a manter o culto a Deus em nível popular, sem luxo dos grandes templos. Os altares de pedras, né? Como eu já falei aí. É muita coisa. Pessoal, é muita coisa que fazem aí, gente. Tanto fora das igrejas quanto dentro das igrejas. Porque é importante ser fiel e respeitar os ensinamentos e direções deixadas nos 10 mandamentos. Porque é o certo a se fazer, né, gente? Deus já deu esses 10 mandamentos a Moisés para que nós possamos seguir fielmente ao que ele deixou. Porque se ele deixou é para cumprir, né, meu povo? Só que hoje em dia tá muito diferente as coisas. Tá muito estranha. Então é isso aí, gente. O que eu entendi dessa tag de hoje foi isso. Se não estiver correta, vocês me perdoem. E até o próximo. Não esqueçam de, acabando aqui o meu vídeo, correrem lá no vídeo das amigas, certo? Ó, um beijinho, até o próximo. Bye!